Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de literatura. Vamos estudar hoje o paradidático O Pato Viajante. Eu vou fazer apenas um pequeno resumo e depois vocês vão fazer a leitura desse paradidático. Esse livro é de Roseli Viana, ilustrações de Luciano Félix. Nós vamos estudar hoje sobre o pato. Esse pato era um pato viajante, né? Ele levava tudo que ele possuía, tudo que ele queria ali, ó, na sua maleta e, obviamente, viajava com a sua máquina fotográfica, porque ele registrava tudo que ele via, todos os momentos, para depois ele ir recordando. E ele levava aí, ó, suas gravatas cor de violeta. Esse pato, né, quando chegou na cidade, ele começou aí a se gabar, né? As pessoas já observaram, viram que ele era realmente um visitante, um ilustre visitante, né? E então, o pato começou a inventar histórias, impressionar os moradores daquela cidade, né? Que ficaram ali maravilhados com aquele pato corajoso e destemido. E então o prefeito da cidade logo tratou de dar as boas-vindas àquele pato, dizendo a ele, né, que era com muita alegria, satisfação de ele estar lá naquela cidade, né? Então era muito bom ter um pato ali destemido e corajoso, né? Mas aí pediu um pequeno favor. O favor era justamente pedir que o pato pudesse ajudá-lo. E o pato ainda, né, respondeu, claro, claro, em que eu posso servir, né? O que é que eu posso fazer? E então o prefeito foi e comentou que roubaram aí o relógio central da praça e todos aí ficaram aí sem saber a noção do tempo, porque os irmãos Raposo roubaram o relógio da cidade e precisava aí da ajuda dele, já que ele era um pato destemido e corajoso. E o pato aí com seu peito estufado ainda ficou não tão mais alegre com a situação. Então todos ficaram aí maravilhados, né? Viva, viva, vamos conseguir recuperar o relógio da cidade e voltarmos a ter a hora certa. Mas o pato não ficou tão feliz assim, porque o pato não sabia o que fazer, porque ele inventou as histórias e aí não sabia aí como resolver. E os irmãos raposos eram muito perigosos. Nessa outra imagem aí, né, ele foi convidado para estar na casa do prefeito e aí no outro dia ir lá recuperar o relógio. E o Patinho, o filhinho do prefeito, disse a ele, né, que gostaria de ir com ele, de ir nessa aventura com ele. Ele disse que não podia, porque não era coisa de criança, né? E o pato, o Patinho, né, ele disse que tudo bem, né? Mas que ele fosse lá e recuperasse o relógio. E aí o pato, obviamente, ficou pior ainda com toda aquela situação. E o pato acordou cedo e aí então foi para a floresta, se despedindo da casa do prefeito, da família do prefeito, e foi então, né, para a floresta para poder recuperar o relógio. E o prefeito, obviamente, desejou-lhe uma boa sorte, né, para que ele pudesse seguir a sua viagem. Mas o que acontece? O patinho deu-lhe uma carta, o patinho amarelinho. Essa carta bem comovente, né? Disse a ele que quando crescesse queria ser igual a ele. Queria ser igualzinho a ele, assim, ó, destemido e corajoso. Então assinou o patinho amarelinho. Obviamente o pato caiu, né, em prantos, ficou todo emocionado ao saber que, mesmo com suas mentiras, porque ele não era nada disso, tem alguém, né, que tão pequenininho já se espelhava nele, queria ser igual a ele ao crescer. Então ele não poderia fazer diferente, ele não poderia ir embora, ele não poderia, como é que ele pode, né, ser um mentiroso quando todos descobrissem? Então ele foi para a floresta com a ideia de chegar lá e contar, convencer aqueles raposos a entregar o relógio. E aí ele saiu. Quando chegou na floresta, né, caminhou um bocado, ao chegar lá na floresta, na cabana dos irmãos Raposo, ele bateu e falou lá com eles ferozes, né, passando aí, ó, a língua nos lábios com um sinal de, eu vou lhe devorar, e ele mesmo assim com muito medo, né, temendo, né, ele não desistiu, ele continuou e aí deu a proposta
aos irmãos raposos. Ele deu a proposta de que ele era um homem muito rico e iria, sim, dar tudo o que ele possuía em troca do relógio, se os irmãos raposos aceitassem, obviamente. Claro, né? Todos caíram na gargalhada. Ah, que bobo, né? Como é que ele pôde propor isso? E então, eles aceitaram. Esse relógio velho não vale nada, entregaremos e o Senhor me dá aí todo o ouro que o Senhor, toda a sua fortuna. E foi isso que aconteceu. Ele entregou tudo o que possuía em troca do relógio. E os irmãos Raposo, obviamente, ficaram no lucro. E ele foi aí levando o relógio para a cidade. Quando chegando lá na cidade, né, os irmãos, o prefeito e todas as pessoas, né, começaram aí a saudando ele, né, porque aí ele entregou, esse pato destemido e corajoso, né, agradeceu, né, ele fez honras a esse pato tão maravilhoso que chegou para trazer de volta a alegria da cidade. O patinho aí todo feliz ao encontrar o pato. Mas aí o pato ele não poderia deixar, né, que todos pensassem que ele realmente era um homem muito corajoso e destemido. E resolveu contar a verdade. Resolveu contar tudo o que ele pensou, tudo aquilo que ele falou e a ideia que ele teve ao chegar na cabana dos irmãos Raposo, né? E ele disse, né, que pediu perdão a todos e aprendeu muito com isso. Ele aprendeu que a mentira é uma coisa muito ruim e que pode levar, sim, a situações muito comprometedoras e aí perigosas. E devemos ser realmente o que somos, né? Realmente o que ele realmente era e não o que ele inventou ser, sem aumentar e nem diminuir nada, né? E o que ele disse? Ele deve tudo isso ao patinho amarelinho, né? Porque disse que queria ser igual a ele, essa pessoa aí. Então, ele precisava ser honesto. Para que alguém pudesse querer ser igual a ele, teria que ser honesto. E então a multidão ficou toda em silêncio em meio àquela declaração e o prefeito então começou a falar, né? Todos aí ficaram tristes, né? Porque não era aquilo que ele pintou ser. E então o senhor prefeito, mesmo assim, ficou muito surpreso, obviamente, com a notícia que ele deu, mas aí por ele ter contado a verdade e se arrependeu, isso aí torna assim ele ser um pato corajoso e destemido, porque não é para todo mundo não tá aí contando a verdade sobre uma mentira que ele contou anteriormente. E então aí o pato, como ele já tinha perdido tudo, né, que ele entregou, confessando aí seus erros, ele faz dele aí, o prefeito falou que faz dele um homem, né, um homem muito bom. E então com muitas virtudes. Isso sim é uma atitude de pessoas corajosas. E então as pessoas da cidade e o prefeito disseram para ele que receberam aí, dariam a ele todo o perdão e a gratidão por ele ter feito o que ele fez. E o que é que acontece? O prefeito convidou para que ele morasse naquela humilde cidade, já que ele não tinha mais nada. Ele, obviamente, né, aceitou a proposta, o convite, né, e começou uma nova vida. E aos poucos ele foi adquirindo aí tudo que ele tinha com muito trabalho, né? Tudo que ele tinha perdido com muito trabalho. E ele aprendeu que a verdade é um bem para todas as horas e a coragem pertence àqueles que sabem a verdade. Essa foi a nossa história de hoje. Vocês irão realizar a atividade no livro de literatura, nas páginas 37 e 38. 37 até 48. Que vocês possam realizar com muito carinho e até a nossa próxima aula.